começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Neste domingo, nós comemoramos o Dia dos Pais. Com esse dia, celebrarmos a vocação dos pais, a Igreja Católica aqui do Brasil inicia a Semana Nacional da Família, que vai até o próximo domingo. Ser pai é ser presença e é estar presente. Os pais são convidados a assumir a paternidade como missão e como vocação. Os pais devem ser presença de Deus na vida dos seus filhos, de toda a família. Presença do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Pela presença, pelo testemunho, pela vida dos pais, os filhos, toda a família, devem sentir a presença de Deus. Os pais, assumindo a paternidade como vocação, como missão, revelam a verdadeira imagem de Deus. Por isso é muito importante a missão dos pais, a paternidade, assumir a paternidade. E os pais devem ter como modelo São José. Nós pegarmos os evangelhos, seja São Lucas, São Mateus, nós vamos ver como que José realmente assumiu a paternidade como missão e como vocação. Ele estava presente e ele era a presença. Nunca deixou Maria sozinha na educação, na vida de Jesus. Nunca deixou. Era companheiro tanto de Maria quanto de José,
de Jesus. Nunca deixou os dois sozinhos, principalmente nos momentos difíceis. Por exemplo, quando Jesus estava ameaçado de morte por Herodes, diz o Evangelho que José, em sonho, foi avisado dessa ameaça. E o que ele fez? Pegou Maria e José e fugiram, os três juntos. Aonde Maria estava, José estava. Aonde Jesus estava, José estava. Olha, que exemplo, que testemunho para os pais, para toda a família. Então, que os pais tenham José como exemplo, como modelo. Este ano, a igreja escolheu como tema para a Semana da Família, família e amizade, que está ligada ao tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e amizade social. Acreditamos que é na família que construímos os melhores amigos e também onde aprendemos os valores básicos da vivência social. É o amor que nos permite construir uma grande família, na qual também podemos nos sentir em casa. Cada membro da família deve poder se sentir em casa. É triste quando a gente escuta, quando a gente escuta alguém da família dizer assim: se eu pudesse, eu não voltava para casa hoje. Porque não tem ambiente, não tem fraternidade, não tem amizade. É cada um para si, Deus para todos. É briga, é isso, é aquilo outro. E às vezes também na igreja. A igreja também é uma família. A nossa família não é formada apenas por aqueles e aquelas dos laços de sangue, mas também pelos laços da fé do batismo, a família espiritual. Então, como é bom alguém dizer: eu vou à missa, eu vou naquela comunidade porque lá eu me sinto bem, eu me sinto em casa. E às vezes pode dizer também o contrário. Porque às vezes na comunidade, às vezes tem a inveja, é o ciúme, é aqueles que querem ser donos da igreja. Às vezes quer mandar até no padre. Às vezes quer ser dono até do padre. E não é por aí. Por isso que o Papa tem insistido muito com todos nós, que sejamos acolhedores, que a igreja, a comunidade, seja uma casa acolhedora, onde não haja preconceito, discriminação, que todos sejam acolhidos, como diz o Papa, todos, ninguém pode ser excluído. Todos devem se sentir bem, ver da comunidade, nos seus membros, aquela apatia, empatia, melhor dizendo, empatia. Então, como é bom ter a minha família, como é bom ter a minha comunidade, e assim por diante. Isso é amizade social. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, nos diz como construir a amizade social. A amizade social na família, a amizade social na igreja, na comunidade de fé. Pela bondade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, sede imitadores de Deus, vivei no amor como Cristo nos amou,
Eis aqui as pistas, as indicações para a amizade social, na família, na comunidade, para cada um dizer: aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto à vontade, aqui eu sou feliz. É isso. Mas também ele diz: o que não constrói a amizade social na família e na igreja, que nós devemos vencer. Ele começa dizendo: não contristeis o Espírito Santo de Deus. O que é contristar? Entristecer. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. E veja, com o qual Deus vos marcou com o selo para o dia da libertação. Então, o que nós temos que espantar? Mandar embora da comunidade de fé, família espiritual, da família pelos laços de sangue, toda amargura, irritação, cólera, raiva, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, e todo tipo de maldade. Olha, que indicações, que pistas para a nossa Semana Nacional da Família, para construir essa amizade social, para a nossa vida de comunidade, para cada um de nós. Uma das tarefas mais importantes da instituição familiar é educar para a sociabilidade, sendo a primeira escola de comunhão e fraternidade. A família não pode ser uma ilha. Mesmo porque Deus nos criou para sermos seres sociais, seres que se relacionam. Deus não criou ninguém para viver uma ilha, nem Ele, nem Deus quis ficar fechado numa ilha. Ele quis ser comunhão, e Ele se fez comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Deus com o Filho e o Espírito Santo formou família. Por isso, Ele quer também que nós assim o sejamos. Infelizmente, em muitas famílias, em muitas casas, se parece, as pessoas vivem como ilhas. Lá no quarto, cada quarto, a sala, tem às vezes lá o computador, então está cada um lá no computador, acessando alguma coisa lá nas redes sociais, ou às vezes no celular. Não se tem diálogo, não se escuta o outro, não se olha, não se percebe o outro. Às vezes alguém está com um problema. Olha, as estatísticas, gente, a respeito de suicídio, é coisa assustadora, é preocupante. E ninguém pode, isso aí é frescura, é falta de Deus. Não é nada disso. É falta de humanidade, é falta de diálogo, é falta de compreensão, de acolhida, é falta de misericórdia. É isso. Por isso a gente precisa refletir. Adolescentes, jovens se suicidando. Então, temos que pensar nisso. Hoje nós temos crianças, adolescentes, desculpa a expressão, mas como nós somos de casa, eu vou até colocar entre aspas. Temos crianças e adolescentes que parecem bobos.
não sabe conversar, chega na casa de alguém, não cumprimenta, está ali o tempo todo de cabeça baixa. Aí você fala alguma coisa, hã? Hã? Gente, como nós vamos formar família, amizade social? Não dá, não tem como. Não quer dizer que não possa ter lá, olhar o celular, mas é preciso ter limites. E hoje, infelizmente, tanto na igreja quanto na família, na sociedade, não se tem limites para nada. Não existe limites. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é normal, tanto faz assim como ser assado. Quer dizer, as pessoas vivem, se tornam escravas. Muitos estão se tornando, ou já são, escravos das redes sociais, escravos de celular, escravos de internet. Não se tem liberdade. Não se sentem livres, mas escravos. Às vezes escravo do vício. Isso também é claro que acaba sendo um vício também. O uso de celular, de internet, acaba sendo um vício também. E vai por aí afora. Então, essa Semana Nacional da Família é uma oportunidade para fazermos esta reflexão, vamos pensar nisso. Eu já disse isso algumas vezes, em algumas oportunidades. Tem criança de 2, 3, 4 anos que dá aula para a gente de internet, de como se usa o celular, mas não sabe rezar o Pai Nosso. Não sabe que Deus é Pai. Não sabe fazer o nome do Pai, a invocação da Trindade. Não sabe que nós somos irmãos. Então, gente, temos que fazer essa reflexão, temos que pensar nisso. E a Semana Nacional da Família é um convite para isso, que ao longo desta semana possamos fazer essa reflexão sobre a nossa família, a missão da família, a missão que nós temos de construir a amizade social, a nossa família, viver o Evangelho, quer dizer, refletir sobre o saber do Evangelho e o sabor do Evangelho. O saber no sentido do entendimento, da compreensão. E como diz o Papa Francisco, construir uma sociedade, uma família, uma igreja com o sabor do Evangelho. Quem deve dirigir as nossas famílias? Quem deve animar as nossas famílias? É o Evangelho. É Deus. Então cada um tem que se perguntar: quem está sendo o centro da minha família? O que está sendo mais importante? O que está contando mais na minha família? Vamos pensar nisso. E depois, a questão religiosa, a dimensão religiosa. Os pais acompanharem os filhos no domingo, vir juntos à missa com a família. José e Maria iam juntos ao templo com Jesus. Assumiram também a vida religiosa. E hoje o que acontece? O pai traz o filho para a catequese, põe na porta da igreja, vai embora. Às vezes sabe a hora que vai terminar a catequese, vem e busca o filho. Nem ele, nem o filho fica para a missa, vai embora também. Olha que péssimo exemplo, que falso testemunho. Não. Traz junto, terminou a catequese, vem junto com o filho para a missa. Ou às vezes traz o filho na porta da igreja para a missa e vai embora.
Isso não é ser pai. Isso não é assumir a paternidade como missão, como vocação. É um mau exemplo. E depois não tem moral nenhuma para poder dizer alguma coisa para o filho. Filho, olha, já tem 2 domingos que você não vai à missa. Como é que ele pode falar isso se ele não vai? Olha, temos que pensar nisso também. Os discípulos viram Jesus rezar. E o que eles fizeram? Senhor, ensina para nós também o que você está rezando. Os filhos deveriam dizer isso para os pais. Se os pais também rezassem. Como é bonito os filhos ver os pais rezarem e dizer, pai ou mãe, ensina isso para mim que você está rezando. Vamos pensar nisso também, vamos refletir sobre isso. Pai, hoje eu quero ir à missa com você. Olha, todo domingo você e a mamãe vão à missa. Me levam também, que eu quero ir. Então, isso é um exemplo, é um testemunho. E a palavra de Deus deste domingo, ela reitera a eterna preocupação de Deus em oferecer aos seus filhos e filhas, de forma gratuita, vida abundante e verdadeira. Esse dom da vida, concretizado em cada passo da história do povo de Deus, da história da salvação, atinge o seu momento culminante, quando Jesus encarnou na nossa história e nos ofereceu o pão de Deus. Jesus é o pão de Deus, é o alimento de Deus, para nos animar, para nos fortalecer, para animar e fortalecer as famílias, na construção da amizade social, para animar as famílias a viverem segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus. A primeira leitura, um trecho do primeiro livro dos Reis, mostra como Deus fica do lado do profeta Elias, perseguido por causa da sua fidelidade e do seu testemunho. Elias estava querendo desistir, pediu até a morte. Ele era incompreendido, perseguido, porque denunciava as coisas erradas, injustiças, porque procurava ser fiel ao amor de Deus. E por causa disso encontrou tantos obstáculos, tantas dificuldades. E ele queria desistir. E Deus se faz ali presente na vida de Elias. O alimenta. Mas veja, olha, levanta-te e come. Ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias, deitado, dormindo diante do junípero, diante da árvore, abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Ele entendeu que aqueles dons são um sinal do amor e da solicitude de Deus. O alimento que Deus oferece reconforta o profeta, restaura-lhe as forças, faz-o voltar com entusiasmo e ardor renovado ao caminho e à missão. É assim Deus conosco também. Ele sempre nos oferece o alimento da sua presença, do seu amor, da sua palavra. Deus está sempre do nosso lado. E quantas vezes também nós temos a tentação de desanimar
de desistir, ou às vezes até de pedir a morte, por causa dos obstáculos, dos desafios, das frustrações, das angústias, dos problemas. Quantas vezes a gente quer desistir da vida, da nossa missão, da nossa vocação? Mesma coisa os pais também, ou os filhos, querem desistir, querem desanimar. Ah, não dá mais, eu luto, eu faço tudo pela minha família, e não sei o que, não sei mais o que. Mas Deus está ali, oferecendo a sua presença, o seu amor, e dizendo, vamos, coragem, ainda tens um longo caminho a percorrer, não vamos desistir. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes quando a gente está mergulhado no pessimismo, no derrotismo, no desânimo, na vontade de deixar tudo de lado, a gente não perceber a presença de Deus. Não sentir Deus ali presente, nos alimentando, nos encorajando, nos animando. O Evangelho também, Jesus se oferece como alimento, como pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem acredita possui a vida eterna. Então, temos de acreditar em Jesus se nós queremos realmente nos alimentar dele, nos alimentar da sua palavra. Acreditar não é dizer eu acredito, ou simplesmente ter ali, acreditar naquelas verdades de fé que estão nos nossos livros de catequese. Não é simplesmente isso. Acreditar é aceitar, é aderir a Jesus, acolher as suas propostas, abraçar o seu projeto, assumir o seu estilo de vida, segui-lo no seu sim a Deus e no amor aos irmãos e irmãs. E quando Jesus fala que eu sou o pão da vida e quem comer deste pão viverá eternamente, ele não está falando apenas do pão eucarístico, mas ele está falando de toda a sua pessoa. Por isso é preciso assimilar Jesus por inteiro. Jesus dizendo que ele é o pão da vida, e quem se alimentar dele, ele está dizendo sim do pão eucarístico, mas da sua palavra, dos seus ensinamentos, de toda a sua vida. Dai-nos sempre, Senhor, deste pão. E assim iremos viver como irmãos e irmãs. Dai-nos sempre, Senhor, deste pão. E assim vamos construir a amizade social nas nossas famílias, na comunidade de fé. Dai-nos sempre, Senhor, deste pão, para que assim a gente não desanime diante dos fracassos da vida, diante do sofrimento, das angústias, das decepções, dos contratempos, das incompreensões e perseguições. Dai-nos sempre desse pão, Senhor, porque de fato temos ainda um longo caminho a percorrer.